Soberano és, vestido com poder e majestade. Soberano és, soberano és, reina em fidelidade e verdade. Soberano soberano és, tu és o Deus que se revela em três. Tua palavra fez o mundo existir. Soberano em força, teu amor se mostra em Jesus, e o poder do sangue não falhará. Soberano és, vestido com poder e majestade. Soberano és, soberano és, reina em fidelidade e verdade. Soberano és, soberano és, soberano és, soberano és, e no teu trono assentado estás, e os teus santos te adoram, Senhor. Soberano és, vestido com poder e majestade. Soberano és, soberano és, reina em fidelidade e verdade. Soberano és, nossa grandeza, nossa grandeza. Aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Aleluia. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Que bom estar com vocês aqui. Vamos encher essa live. Daqui a pouquinho o pastor Cristiano vai entrar. Amém? Será uma live poderosíssima, viu? Avisem a todo mundo. Será um tempo muito bom de Deus aqui. Na presença de Deus. Com o pastor Cristiano Arco Verde. Né? Os irmãos que já chegaram aí. Amém? É uma bênção. Vamos aguardar. Todo mundo está chegando. O pastor Cristiano vai entrar daqui a pouquinho. E será uma live muito, muito abençoada. Irmã Belonice, Bia, Vanusa, Daniele, pastor Pedro, Rafaela, irmã Ionilde, Rafael Barea. Amém? Ok, Deus é bom todo tempo. Vamos receber muito, mas muito de Deus agora. O Williams também está aí, né? Vamos receber muito de Deus agora nessa live, amém? Com o pastor Cristiano,
Deixa eu ver, eu acho que ele vai entrar agora. Eu pedi para ele entrar umas 12h35 por aí. Tá, agora sim. Pastor Cristiano, homem de Deus, vai ser bênção. O pessoal tá chegando, pastor. Mas vamos lá, vai ser top. Vou lhe chamar aqui. Eita, Glória a Deus. amém. O pessoal tá chegando aí, que nesse horário de almoço é assim, viu? O É pessoal começou a benção. entrar agora. Que Graças a bênção, Deus. pastor. Olha, graças a Deus esse horário foi um horário bem interessante, porque entre 12 e 12h30 deu para almoçar. E, Perfeito, né? Já entrei numa perfeito. trufinha, numa paleta italiana. Eita, glória. Aleluia. Para fazer aí Amém. a Já teve digestão, gente né? aqui que. Já tem gente que está aqui na live, que está aqui com a gente, que foram seus alunos, né, da matéria oratória, né, na Escola de Ministros. Rapaz, que coisa boa. É Muito a. bom. Fico Amém. feliz demais em poder A gente está contribuir, fazendo né? a Escola de Ministros esse ano. A Dona Eunilde e a Rafaela estão fazendo a Escola de Ministros. Ai, que Amém. legal. Que Estamos bom. muito felizes. Essa live, assim, o pessoal vai entrando, ó, já temos 14 pessoas, mas tá chegando Homem, mais gente. se só tivesse eu e tu, já era um papo muito legal. Top, hein? Inclusive, Imagine quantas segunda-feira, pessoas já estão aqui. segunda-feira estamos juntos, né? Com a, Às 3 gra... horas. com a graça do nosso Senhor. Amém, amém, amém. Sobre história. Ontem eu comecei a ensinar na igreja. A gente faz toda quinta-feira o verbo no lar. Só que o verbo no lar agora não está sendo no lar, né? Está sendo na igreja. Pastor Pedro aqui está dizendo que foi também seu aluno, viu? Pastor Pedro Deda. Oh, meu Deus, que bênção. Em nome de Deus. Glória. E ontem eu comecei a ensinar sobre a carta de Romanos. E eu tive a ideia, né? Muito top. Estava lotada a igreja ontem, né? Graças a Deus. E eu tive a ideia de ensinar Romanos baseado, primeiro, dando pano de fundo histórico. Rapaz, contando um pouco do judaísmo. Rapaz, vai ser top. Porque, Arrepiou. porque às vezes as pessoas vão ler uma carta, né, pastor? E eles não entendem que é uma carta. Muitas vezes. Eles acham que Paulo estava Isso. pensando na gente quando escreveu, né? E na verdade, É, Paulo estava pensando no todo o contexto que existia, né? Para quem não sabe, gente, o pastor Cristiano, ele é professor de história, ele é um dos melhores professores de história da igreja do nosso ministério, oh, ele meu é Deus. professor também na escola de ministros, né? Professor ele foi meu professor na escola de ministros também. Com muita honra, com muita honra. Eita, foi homilética e oratória, né? Não é isso? Isso, E ele ensina na isso. escola de ministros. Ele também é jornalista, né? Então se eu fosse falar aqui do currículo do pastor Cristiano, meu Deus do céu. Escritor, tem livros maravilhosos. Inclusive, alguns irmãos da igreja compraram seus livros, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a É, Deus. já é preparando o caminho para uma vinda sua em Chapecó futuramente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, é muito interessante ouvir você falando que reuniu a igreja presencialmente ontem, né, que estava cheia. É muito Uhum. interessante, porque eu estou, assim, na expectativa de que isso aconteça aqui em Recife também, né? Amém. Eu Porque vi seu nós, vídeo. nós ainda estamos com as operações limitadas, né, Uhum. na ação ministerial aqui em Recife, por conta dos decretos do governo ainda, né? O governo ainda não liberou as igrejas e para as ações presenciais. Então, a gente fica, quando eu escuto um pastor dizendo, a gente já uniu a igreja, rapaz, chega a dar aquela Ah, saudade, irmão, pelo amor de não, Deus. é bom demais. E eu estava fazendo live antes disso, todo dia, né? Sim, Todo dia fazendo. Agora eu dei uma parada, porque perfeito. quando a igreja está junto é outro nível. É É muito outra bom. coisa, não tenha dúvida. E Eu, ma- eu, assim, manti- eu tô mantendo a sexta-feira sagrada nas lives, né? Meio-dia e uhum, 30 essa live com convidado e à noite também, né? Com, muito com bom. convidado. Meio-dia e 30 a gente chama de devocional com as nações, mas às vezes a gente vai ter um convidado especial como você nesse horário. E à noite a gente tá chamando de super live também. E a gente tá Arrepio. mantendo, e eu tô mantendo só umas lives são lives de devocionais que eu tô fazendo todo dia, 7 da manhã, Uhum. meia horinha.
antes do pessoal sair para o trabalho, né, para a pessoa já tomar um cafezinho com o Senhor, né, com Deus. Sim. E também, também meio-dia e 30, também faço o devocional, com exceção da sexta, que a gente faz esse bate-papo maravilhoso. Já entrou os irmãos da minha igreja, uns profetão já entraram aí. Turn the table, vira as Eita mesas. Vai glória! começar. É para cantar na terra, meu irmão. Amém. Então, gente, hoje nós estamos com o pastor Cristiano Arcoverde, um privilégio lá em cima, de alto nível, porque, como eu já falei, o currículo dele é grande, é extenso, mas também o coração é humilde. A igreja dele é muito boa. Todo ano ele me dá a honra de pregar lá. E diz, meu Deus, eu não mereço pregar nessa igreja. Essa igreja é muito boa. Uma igreja top, né, pastor? Graças Né? a Deus, meu irmão. Já tá com mais ou menos quantos membros, pastor, na sua igreja? Bem, nossa obra aqui, né? Em Eu Recife? apacento, em Recife. Eu apacento, sou pastor desde 2003, né? Estava em Olinda, durante um período, né, da nossa caminhada, eu apacentei em Olinda, né, um bom período, mais ou menos uns 7, 8 anos, mas eu já era membro dessa igreja, Deus me deu a honra, né, porque eu gosto de falar o seguinte, existem diversos desafios ministeriais, né? E Uhum. nesses desafios ministeriais, nós vivemos situações, muitas pessoas vivem situações diferentes. Perfeito. E eu gosto de dizer o seguinte, para um pastor, existe pelo menos 3 desafios ou 3 cenários. Né? Existe o cenário do pastor que sai para iniciar uma obra do zero, que é o seu caso aí em Chapecó, né? Uhum. Você saiu, foi para aí, ainda não existia obra Não, do aí, né? zero. Você foi com a sua família e esse é um cenário, né? É um cenário de desafio ministerial. E esse cenário de desafio ministerial, ele ele se mostra dentro de um contexto numa busca de quê? Uma busca de uma credibilidade, né? Então, no começo de alguém que vai, né, para uma nova cidade que não é conhecido, às vezes o próprio ministério que ele representa não é conhecido. Perfeito. Então, isso, né, se torna um desafio. Sem falar dos desafios iniciais de levantar equipe, de levantar recursos, né? Existe toda uma logística que envolve a vida do ministro quando ele sai, né, para começar uma nova obra, né? Começar uma obra do zero, vamos dizer assim. Como nós dizemos aqui no Nordeste, arranca toco, né? Arranca toco e muito. E muito toco. Então, assim, é desbravar, né? Como até Ionilde, Aí, o a Nilde, Ionilde, sua aluna. a Ionilde está dizendo, né? Pastor Armando é um guerreiro. E é verdade. E esse é um cenário, né? E é bom porque eu estou aqui dentro de um desses exemplos de cenário, né? Amém. Começar uma obra do zero mesmo, partir para cima e ir para uma terra como Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar, para o lugar onde eu tenho preparado para você. E aí isso se constitui numa vivência de desafio assim muito grande. Uhum. Um outro desafio, né, dentro de um cenário de preparação de obra, dentro do contexto ministerial, é o desafio de você vir assumir uma obra já existente. Meu Né? Deus. É grande. Alguém que vem de fora, ou seja, existe toda uma estrutura, existe toda uma situação. Né? Por exemplo, inclusive, se o antecessor ele foi muito bom, o desafio para quem está chegando num cenário desse é maior, né? Num contexto daquela comparação que, infelizmente, né, ou indubitavelmente isso vai acontecer, né, essa coisa da comparação. Porém, Sim. é o desafio que o ministro precisa ter de desenvolver a habilidade, os talentos, o formato que Deus lhe concedeu. Porque ele não vai conseguir ser igual ao outro, né? E se ele entrar nessa linha da comparação, né? O outro é melhor do que eu, ou o contrário, né? Que é perigoso também. Ah, não, eu Uhum. sou melhor do que o outro,
né? Muito. Esse é o perigo que a gente não pode deixar isso acontecer. Inclusive, essa é uma das ferramentas que o inimigo vai tentar para um cenário como esse, né? Para fazer com que o ministro, aquele que está implementando a obra, que está vivendo o desafio da obra, que ele caia, né? Para que ele não Sim, desenvolva o seu ministério, o seu chamamento. E nesse cenário, né, de alguém que vem para uma obra já existente e ele vem de fora, isso é um cenário também desafiador, né? Porque, como eu disse, se o antecessor foi muito bom, desafio grande para ele trabalhar essa nova fase. Mas se o antecessor também não foi bom, o desafio também é muito grande. Por quê? Porque é bem possível que aquelas ovelhas, que aqueles irmãos, eles estejam vivendo situações de amargura, estando machucados, estando feridos. Então, muitas vezes reticente em relação à liderança. Então, verdade. eu também considero esse também um grande desafio, né, dentro desse segundo cenário, né, dentro de um contexto de cenários que a gente está vendo aqui ministeriais. E o terceiro cenário é o cenário de alguém que nasce, na verdade, ou cresce dentro de uma obra já existente. E Hum, o pastor que estava, né, tem um direcionamento para o estabelecer naquela obra. A gente tem um exemplo agora, né, que nós estamos vivendo no ministério com o pastor Tiago Borba, né, com o perfeito. pastor João Roberto, uma grande referência. Ele Uhum, tem uma direção de Deus de estar entrando em uma nova fase, né, do seu chamamento, e o ministério e a convenção celestial, né, entende que há uma graça da parte de Deus sobre a vida de Tiago. Tiago que perfeito. cresceu na igreja, Desde né, menino. desde menino, né? E eu louvo a Deus assim por esse testemunho tão lindo, porque é muito lindo também de ver isso, né? Meu É Deus, muito, é lindo. muito, é muito bonito de ver isso. E assim, esse é um outro cenário, né? Desses três cenários, eu comecei no terceiro. Então, eu servia na igreja em Olinda, né, em Vila Popular, com a cobertura espiritual do meu amado pai espiritual, pastor Rosilon Lourenço, Rosilon. e servindo ali junto com o pastor Rosilon. No ano de 2003, ele disse, olha, eu quero estar indicando você para a licença e você vai ser um pastor auxiliar nosso aqui. E assim foi, né, com a graça de Deus. No ano de 2004, é interessante porque eu estava nesse período aí, né, de início, né, de assumir um apacentamento como Uhum. auxiliar, na verdade, né? E em 2004, eu casei em 2004, dia 20 de novembro eu casei, dia 31 de dezembro, um pouco mais de um mês depois, no culto da virada, o pastor Rosilon estava me apresentando como o pastor da igreja em Vila Popular, Meu Olinda. Deus do céu. Casou, já assumiu. Dois casamentos Dois, no porque igreja é mesmo um período, casamento. né? E às vezes Igreja é eu um brinco, casamento. às vezes eu brinco eu estou dando aula e às vezes eu digo, gente, você sabia que eu casei duas vezes? Num período de tempo assim muito curto, rapaz, o pessoal fica pensando, ai meu Deus, o que é que aconteceu? Será que houve alguma situação? Aí quando eu explico essa história, o pessoal entende. Porque, na verdade, o Ah, pastor, né, ele é aliançado com a igreja. Né? Ele tem essa aliança, esse casamento. Né? Assim verdade. como a própria Bíblia diz, né? O próprio Jesus é o grande exemplo do supremo pastor. Né? Nós somos auxiliares dele. Né? É Jesus verdade. é o exemplo de apacentamento, Jesus é o exemplo de pastoreio. Né? Uhum. E nós somos auxiliares dele e devemos aprender com ele. Né? Então, essa ligação com a igreja, ela é muito importante, né? Da igreja com o pastor, do pastor com a igreja. E aí, um pouco mais de um mês depois, eu estava sendo apresentado como pastor, né? Isso aí de 2004 para 2005. O pastor Rosilon ainda passou um período aqui na região, porque ele estava se preparando para mudar para Minas Gerais, para começar uma ação lá em Minas Gerais, Uberlândia, né? em Uberlândia, exatamente. E aí
quando foi mais ou menos em junho ou julho, ele viaja e eu vou tocando à frente aquela obra que Glória foi a Deus. crescendo. Olha que interessante. E a obra que foi crescendo, né? Nós tínhamos desafios sociais na região muito sérios, né? Não era uma região e hoje não, hoje graças a Deus assim, muito você passa lá as ruas todas asfaltadas, né? A infraestrutura da região mudou assim, graças a Deus, muito consideravelmente. Mas quando eu assumi, era meio que a gente, na época de chuva mesmo, a gente ficava meio que ilhado em alagamentos, né? Muitos buracos na rua. Eu cheguei a rasgar o radiador do carro num buraco na rua da igreja. Não é brincadeira, não. Então, assim, muitas situações. Mas ali Deus começou a me ensinar muita coisa, né? E eu me lembro, me permita até compartilhar essas experiências, porque, assim, Por favor. eu considero muito interessante, Uma porque no bênção para quem está período que... ouvindo. Hã? Uma bênção para quem está ouvindo. Oh, que bom, glória a Deus. No período que eu assumi, né, essa nova etapa na caminhada, né, eu me lembro que, meu Deus do céu, algumas perseguições, né, começaram a se levantar. A gente tinha um vizinho que pegava aqueles... Aqui nós chamamos de PA, que é aquelas colunas de caixa de grandes Sim. eventos, pois ele colocava no terraço da casa dele, voltado para o lado da igreja. Meu pai. Para você ter uma ideia, teve um dia que eu precisei descer do altar e pedir aos diáconos, porque os diáconos já tinham ido lá. Eu precisei descer do altar, eu chamei o louvor. Disse, louvor, canta aí que eu vou ali. Desci, iniciando a pregação, desci do altar para ir conversar com ele lá. Para poder ele baixar aquele som. Meu Deus. E olha, era como se o inferno inteiro tivesse bombardeando de todas as formas para fazer com que aquela obra não acontecesse e para fazer com que eu parasse, porque, querendo ou não, era o meu começo, né? Eu tive situações de pessoas, né, até praticamente ter que levar pessoas em delegacia por conta de situações que se levantaram, para você perceber um pouquinho como era, inclusive, o contexto, né, da situação, né, que a gente estava no apacentamento ali. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as pessoas elas têm uma tendência de olhar e dizer assim, mas o pastor Cristiano, o pastor Armando, o pastor João Roberto, eles estão, meu Deus, olha, eles estão aí, mas, rapaz, é muito fácil chegar aí. Né? Facinho. É facinho demais. E isso é um grande engano, até porque, e eu vou dizer, isso é um engano de Satanás. Por quê? Porque quando elas vão olhar para a vida delas, elas vão ver que também não é fácil. Só que esse pensamento, né, de achar que, não, mas foi fácil para o outro. É muito fácil, olha, ele é tão novo e já está numa obra que quando a nossa igreja, quando nós estivermos com ela completa, da reforma feita, atual, né, que aí tem uma história longa, né, Sim. nós vamos conseguir comportar 1.450 assentos. Uau! Hoje nós conseguimos comportar 940 assentos. Então, assim, alguém olha para a nossa caminhada e diz assim, rapaz, o pastor é tão novo. E como é que foi isso? Como é que é isso? Verdade. Mas existe uma trajetória, né? Eu digo que as pessoas elas precisam aprender a subir as suas montanhas. Uhum. Né? Verdade. Às vezes olhar o outro e ver que ele subiu a montanha lá e ele está já chegando em níveis mais altos, elas dizem assim, mas meu Deus do céu, olha como é mais fácil para ele. Olha como isso aí, né? Será que se for alguém dando apoio, suporte? Amado, todos nós precisamos contar com o suporte do Espírito Santo, com o apoio de Deus, amém, né? amém. Com a presença do Senhor. Isso. Óbvio que Deus, né, proporciona bênçãos de pessoas também. Não tenha dúvida que sozinho a gente não consegue ir muito longe também. Tem que ter uma equipe, né, pastor? Mas eu hoje pela manhã eu estava conversando com a minha esposa, porque há mais ou menos uns 2 anos, em 2018, 2 anos, eu fui fazer a formatura de Petrolina e
normalmente eu tenho a graça da parte de Deus, junto ao meu querido pastor Dinho. Ele normalmente me convida para fazer a formatura e me proporciona um presente, meu Deus do céu, de ficar com ele no evento de aniversário da igreja lá de Petrolina. Uau. E eu fico, período do aniversário, normalmente, né? Eu fico lá com eles, é um tempo de fortalecimento, um tempo bom. Mando um abraço ao pessoal de Petrolina, tenho uma comunhão muito boa com eles. Pessoal abençoado. É benção demais. E em 2018 eu estava lá e pastor Janduí, ele estava também com a gente. E ele chegou um momento que ele me chamou à parte. E ele olhou para mim e disse uma coisa, e eu queria, vem no meu coração para compartilhar isso com você, pastor Armando. Eu quero. Eu quero mesmo, e eu sei que teu público também, né? Se quiser receber, receba, porque isso é uma palavra genuína da parte do Senhor. Amém. E ele olhou para mim, me chamou à parte, ele disse assim: olha, Cristiano, tem lutas que você vai lutar junto com o povo. Tem lutas que você vai contar com o apoio de pessoas. Mas tem algumas outras lutas que você vai lutar sozinho. Eu. Não vai lutar convocando pessoas para uma oração, para um tempo de jejum. Não, você vai lutar trancado no seu quarto, louvando. Olha os passos que ele nos deu, que ele me deu e que eu estou trazendo pelo Espírito para você, Armando. Que eu tenho um Amém. respeito e um zelo muito grande pela sua vida. Obrigado. Tem lutas que você vai lutar junto com o teu povo, com o povo que Deus está te dando. Mas tem algumas delas que você vai estar lutando sozinho, trancado no teu quarto, no teu momento de oração, né? Declarando a palavra, louvando, orando, crendo, falando a montanha. E eu vou te dizer, eu estava conversando com a minha esposa e me lembrando dessa palavra que eu recebi da parte de Deus através da vida do pastor Janduí. E agora me vem isso aqui também. Hoje pela manhã eu estava lembrando disso. Por quê? Porque tem lutas que nós vamos enfrentar e a gente precisa, né, começar a entender que uma estrutura espiritual ela não vai se formar no playground, não. Amém. Uma estrutura espiritual, uma grande obra, um grande chamamento, um grande ministério, um grande chamado, ele não vai se estruturar dentro de aspectos onde você não vivencia experiências. E é bíblico, Romanos, capítulo 5, vai mostrar como é que nós temos experiências. E pode parecer controverso, mas não é. Nós somos da palavra da fé, mas precisamos entender isso. Por quê? Porque o mecanismo que Paulo traz nesse contexto da experiência, eu vou dizer, eu vou ler aqui, eu faço questão de fazer essa leitura. Amém. Para nós sermos o mais bíblicos possíveis nessa abordagem. Para que Amém. eu possa, na verdade, ser o mais bíblico possível nessa abordagem. Romanos 5 diz assim. E não somente isso, verso 3, ele vai falar sobre a justificação pela fé, depois ele vai entrar no aspecto de acesso, né? Esse aspecto de acesso ele é muito interessante. Mas no verso 3 ele diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela produz perseverança. Amém. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Amém. Eu vou te dizer, nós, e isso é bíblico, nós só vamos ter experiências se soubermos lidar com a tribulação. Muito bom. Muito bom. Né? E quando nós tratamos de vida ministerial, de obra de Deus, de desafios ministeriais, nós precisamos ter bem claro dentro de nós. Quando dizemos sim para Deus, quando dizemos sim para o chamado de Deus, nós também estamos dizendo sim para quê? Para entrarmos num mar aberto. E dependendo daquele sim que nós estamos dando, dependendo daquele lugar que Deus está nos chamando para estar, vai ser o sim das decisões. Amém. Vai ser o sim das decisões quando vem o vendaval e
e você não sabe o que fazer naturalmente falando, como eu passei muitas vezes, né? Eu vivi momentos na minha vida que eu olhei e alguém me perguntou, e agora, você vai fazer o quê? Eu disse, não sei não, mas peraí, eu vou falar com quem sabe. Aleluia! E eu me voltar para naquela hora e dizer assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria para aquele que te pedir. Tiago, capítulo 1. Então, nesse Verdade. momento, eu te peço, me dá sabedoria para resolver essa situação. E Armando, eu vou te Amém. dizer uma coisa, graças a Deus. Não deu 10 minutos, a inspiração, a clareza, sabe assim, se abriu. Yes! Aleluia! E eu disse, olha, vamos fazer assim, 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 e a pessoa ficar assim, ó, perplexa. Então tem momentos na nossa vida quando nós precisamos entender isso, né? Eu sei que tem muitos alunos da escola de ministros aí e que estão vendo tantas experiências, assistindo tantas aulas, há muitos alunos fazendo rema também, vivenciando tantas experiências, olhando tantos ministros e dizendo assim, meu Deus, como foi fácil para eles. Eu vou dizer para você, não foi fácil não, porque para se ter experiência precisa passar por tribulação, meu filho. Meu Deus, é verdade. Meu E Deus. não só passar, porque tem gente passando pela tribulação dentro de desespero, descumprindo princípios, não vai ter experiência Vai ruim, ter frustrações, né? vai ter frustrações, exatamente. Mas quando nós entendemos a natureza da tribulação, quando nós entendemos que acima da tribulação, entenda, a mesma onda que estava para Pedro quando desceu do barco, também estava para Jesus. Uhum. Verdade. Verdade. Aleluia! A mesma onda, o mesmo vento que estava para Pedro quando desceu do barco, estava para Jesus. Yes. E qual era a grande diferença nisso tudo? Jesus estava acima disso. Uau. Muito bom. E o que é que nós precisamos fazer? Aleluia. Entender que o próprio Jesus nos colocou, conforme a Bíblia diz em Efésios. A Bíblia fala sobre essa questão de estar nesse lugar. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2. Olha que coisa tremenda. Acima. Acima, assentado junto com ele. Yes. A grande questão e o grande ponto-chave que eu dou para você nessa tarde é: Amém. entenda a natureza da tribulação e entenda a sua localização nela. Você não está abaixo dela, não está no meio dela, não está em cima dela, você está acima dela. Uau. Amém. Quando Amém. você Eu entende creio. isso, Deus vai te dar estratégia no meio da crise. Uau, muito bom. Quando você entende isso, Deus vai te fazer dar os passos para sair do maremoto, para sair do vendaval e voltar para o barco. Amém. Deus vai te Muito, dar as estratégias corretas. muito E bom. eu fui seguindo as direções de Deus. Lembra daquele vizinho que botava o som bem alto, que disse que era um aperreio no começo, lá em Olinda, em Vila Popular, Lembro. na obra que eu estava fazendo? Deus começou a Aham. me dar estratégia de alcançar a vida deles, o bairro. Até, entenda, para calçar rua, até me candidatar para delegado de orçamento participativo da prefeitura, eu me candidatei. Eita. Mas e isso não foi de qualquer jeito, foi de joelho dobrado, orando. E aqueles que mais perseguiam, vê que interessante, aqueles que mais estavam perseguindo na rua se tornaram grandes amigos. Uau. Aqueles Glória a que estão, Deus. né? E quando eu digo grandes amigos, dentro de limitação, né? Sim. Conhecidos, né? Pessoas que tinham um respeito grande demais por nós. E Tornaram. ainda tem até hoje, graças a Deus. Aham. Por quê? Porque nós começamos a mobilizar a causa deles. Passou não a ser apenas só deles, passou a ser minha também. E Nossa. rua sendo, depois de muitos anos, rua sendo calçada. Tem gente lá na rua, né? Na região lá da igreja em Olinda, que até hoje, às vezes, quando me encontro, porque hoje eu não estou mais em Olinda, eu estou em Recife, né? Muito embora bem pertinho, né? Aleluia. Mas assim, quando me encontro, ainda diz, olhe, eu me lembro que
senhor saía nas casas para levantar o povo para votar, para calçar essa rua. Uau. Entendeu? E A começamos igreja se tornando um agente pro bem comum. Não Perfeito, apenas a parte espiritual, mas o bem comum daquela perfeito. comunidade. Mas Muito o que eu bom. vejo em tudo isso, sabe o que é? É Uhum. estratégia divina no meio da prova, meu irmão. Amém. Verdade. Né? Porque Só eu pode ser poderia Deus. entrar pelo caminho de dizer assim, ah, mas esses vizinhos estão reclamando muito. Ah, mas esse povo não quer nada com Jesus. Não, eu fui encontrar o caminho de dizer, Deus vai me mostrar como alcançar o coração deles. Aleluia. Isso Agora eu mesmo. vou falar para mães e pais. Agora eu vou falar para marido e mulher. Amém. Deus vai te mostrar como alcançar o coração do teu filho. Como alcançar. E quando eu digo alcançar, não é só com meras palavras, não. É haver uma conexão de Amém. propósitos. É haver uma interligação divina nisso tudo. Amém? Amém. E a graça de Deus vai operar e a graça de Deus vai fazer. Mas eu estou falando muito e eu vou deixar você pelo menos perguntar alguma coisa, meu irmão. Pelo amor de Tá Deus. ótimo, meu Deus do céu. Pastor Cristiano é um poço de conhecimento, né? E graça de Deus. Glória a Deus por isso, né? Pastor, então, deixa eu lhe falar uma coisa. O senhor escreveu um livro sobre amargura, né? Agora, Sim. esse livro é um livro maravilhoso. E eu até comentei com os irmãos da minha igreja que o senhor estaria falando algo. Livres da amargura. Vou falar de novo. Livres da amargura. Isso. Oh, glória, né? Esse livro é maravilhoso, excelente. É um livro que a gente aconselha todo mundo a adquirir, né, pastor? Perfeito. E agora, até que ponto a amargura ela é um veneno para quem a tem? Até que ponto ela é ruim para quem a tem? Vamos lá. Vamos ser bíblico, né? Vamos. Sempre é bom, né? É Aleluia. melhor. É Melhor a coisa. melhor Eu coisa. gosto da Bíblia quanto mais, É. mais... Tamo aqui, tamo aqui. Vamos ser bíblico. Amém. Até que ponto ela Vamos. ela é um veneno? Deixa eu te Perfeito. dizer. A amargura perturba. Hebreus capítulo 12 Uhum. trata exatamente sobre isso. A amargura traz perturbação. Então, Uhum. normalmente, alguém que entra nesse contexto de vivenciar essas emoções, esses sentimentos, ressentimentos, né? Essa pessoa ela vive num estágio de perturbação pessoal extremamente forte. Ela não consegue Ó, se seu livro foi para desligar. seu livro foi para Uruburetama, Ceará. Eita glória, olha aí que maravilha. Verbo da Glória a Deus. vida. E nós estamos enviando Uruburetama. esse livro. Nós enviamos esse livro para todo o Brasil, viu? Inclusive, essa Muito bom. semana já saiu, como nós dizemos aqui, numa carrada, né? Para várias partes do país, porque muitas vidas Amém. estão sendo tratadas, meu irmão, e alcançadas para a glória Amém. de Deus. Mas Muito como eu bom. estava dizendo, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso de número 15, que a amargura, ela, quando brota, ela perturba. Então tem muita gente perturbada por conta desse sentimento, né? De estar vivendo ressentido, vivendo amargurado, vivendo magoado. A amargura é a mesma coisa que desgosto. Você já viu alguém desgostoso com a igreja? Sim, Já viu alguém horrível. dizendo assim, ah, não quero mais saber de igreja nem de ministério. Ah, não, mas não vou deixar de ser crente. Mas eu tô aí, eu não quero mais saber de me envolver com a obra de Deus, não. O que é isso? É alguém que está vivenciando uma situação de amargura. Por quê? Porque esta perturba. Outra coisa. Por quê? O significado da palavra amargura é desgosto. Meu Então, Deus. se você perceber, né? E eu estava eu estudando sobre isso, né? Eu estudo sobre esse assunto, pastor Armando, há muitos anos. Praticamente desde novo convertido. Eu tenho 26 anos no Evangelho. Meu Deus. E desde esse tempo, Deus foi sempre me ensinando a guardar o coração, a entender e a meditar sobre essas questões. Porque a gente vive em relacionamento Uhum. diariamente. Nós somos seres Uhum. sociais, nós somos seres que vivemos em comunidade e, às vezes,
uma palavra dita, às vezes uma falta de uma palavra, às vezes por isso também, né? Às vezes não é só uma Uhum. palavra dita, não é o que não foi dito, A pessoa né? estava esperando algo e alguém não disse, né? Isso. Quantas pessoas vivem decepções ou frustrações, né? Por exemplo, Pastor Armando, vamos imaginar um cenário aqui. O cenário que alguém vem andando na rua e um jovenzinho no meio da rua vem e bate a carteira dela, rouba, Certo. certo? Aquela pessoa que foi roubada, ela sofreu uma decepção por aquele jovenzinho? Provavelmente, né? Não. Não? Por que ela não sofreu decepção por aquele jovenzinho? Porque ela não conhece aquele Ah, jovenzinho. entendi. Não tem uma Ela ligação. não tem Perfeito, ligação com aquele entendi. jovenzinho. Pensei que ela Não tivesse tem, ficado frustrada por ter perdido o documento. sim. Né? É isso Não, mesmo. é em relação ao jovem, a Ao quem fez, jovem. né? Em Perfeito, relação a quem perfeito. fez. Então, o que acontece? Ela não tem decepção com aquele jovem, né? É Aqui no verdade. Recife a gente usa muito a expressão cheira-cola. Não sei aí, né? Mas o Fortaleza cheira-cola também. roubou a carteira, né? Aqui é Então, nóia. assim, o Noia, né? Pronto. O Noia roubou a carteira. Aquele Noia não vai ser uma decepção para aquela pessoa que foi roubada, Muito bom. Muito bom. né? Agora, imagine essa mesma pessoa vai andando na rua e um amigo de infância pega e bate a carteira dela. Rouba ela. Aí sim vai haver uma decepção. Por quê? Porque havia uma ligação, havia um elo. Então, Muito bom. deixa eu te dizer uma coisa. Existe toda ligação que é feita, todo elo que é feito, todo relacionamento que acontece. E aí é por isso que eu digo, é algo que nós precisamos estar vigilantes e atentos diariamente. Por Amém. quê? Porque todo relacionamento, ele pode continuar sendo uma bênção ou ele pode ser uma decepção. Meu Deus. Que coisa. Por conta de quê? Por conta de alguém. Agora, aí é o detalhe. Se nós entendermos que eu não posso, a maior coisa, o lugar que eu não posso entrar é o lugar dessa decepção, é o lugar dessa amargura. Se eu começar a entender isso, o que é que vai acontecer? Eu posso até passar por uma situação que alguém me decepcione, mas isso, quando eu procuro guardar o meu coração para não beber desse veneno, eu vou logo liberar o perdão, eu vou Ah, logo trazer essas liberações que para bom. que essa decepção não se transforme num câncer espiritual. Quantas pessoas estão decepcionadas e estão inclusive adoecendo fisicamente Sim. por causa da decepção, por causa da situação, né? Então, é muito sério. Então, quando nós entendemos que a amargura é igual a desgosto, olha que coisa séria. Você já viu alguém desgostoso com o casamento? Sim. Você já viu alguém desgostoso com o patrão? Muito. Viu alguém desgostoso com a igreja? Demais. Viu alguém desgostoso com o pastor, com o líder? Muito. Pronto. A tendência de quem está desgostoso é o quê? Fugir, sair, Evitar, né? evitar. E aí é que é o grande A pessoa ponto. se fecha, né, pastor? Isso. Por quê? Porque a partir daí, pessoas elas começam a. Olha como isso é sério. Eu digo isso porque eu acompanho, eu apacento, meu Deus do céu, e eu acompanho muitos casos. Mas a tendência das pessoas é a fuga. Só que ela acha que fugir vai tratar a situação e não trata. Meu E aí Deus. elas começam a entrar no ciclo vicioso do amargurado. Por quê? Porque ele, por exemplo, está chateado com o pastor, não trata isso, não abre coração, não há restauração, continua envenenado e sai. Aí agora ele vai para outro lugar. Vai acontecer alguma situação. Porque, lembra que eu disse, nós vivemos em sociedade, vivemos relacionamentos, né? E Uhum. aí ele vai para outro lugar. Na primeira situação, ele agora já vai ter um acúmulo de uma amargura que já tinha, que o fez sair daquele outro lugar. Perfeito. É E verdade. aí ele não trata.
E aí ele começa a crescer isso no coração. E agora ele está acumulando agora aquela anterior e agora essa atual. E depois ele sai da igreja novamente. E É vai por para isso que outra igreja. é por isso que como É pastor a por gente isso, observa é por que isso que inclusive existem pessoas que se dizem desigrejadas. Elas dizem, eu não tenho exato. problema com Deus, não. Eu tenho problema com a igreja. Na verdade, você pode olhar, quando as pessoas elas entram com esse discurso, o grande problema está nelas. Alguém acabou de escrever aqui, o Rafael, da minha igreja. O problema é a própria pessoa e não a igreja. Pois é. Entendeu? Então, e principalmente porque, vamos para a Bíblia, a gente E eu, precisa só, e, eu, entender. e eu, particularmente, como pastor, quando eu vejo que tem alguém entrando na minha igreja ou que vem falar comigo com esse discurso, já sabe aquele arrepio de gato? Já viu falar do arrepio de gato? Sim, eu vou lhe Sabe como é que dizer. é? Inclusive, eu Aquele que dá cito aqui no medo. livro, eu cito aqui no livro uma experiência que eu compartilho aqui de uma irmã que veio para a nossa igreja nessa situação Uhum. e começou a frequentar e veio para um aconselhamento e eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, volte lá na sua igreja, converse com essa pessoa que você está magoada, busque um caminho de restauração. Pastor Armando, é porque não dá para entrar em muitos detalhes, mas aqui eu Sim. conto nos mínimos, em detalhes maiores. Mas assim, essa pessoa voltou lá na igreja dela e nunca mais ela voltou para a nossa. E Eita. depois de um tempo, eu Foi reencontrei essa bom. irmã feliz, Amém. sorridente e tratada no lugar onde Deus plantou ela. Exato. Então, a fuga não vai trazer benefícios. Amém. Fugir e guardar. Outra coisa, eu quando estava escrevendo Livros da Amargura, eu fiz um estudo, inclusive na área das ciências naturais. Tá conseguindo me ouvir? Tô. Eu, fi, Deu uma eu pequena fiz, travada, mas já voltou. foi, pronto. Eu fiz um Pronto. estudo na área de ciências naturais para entender como funciona biologicamente a semente. Por E, favor. e eu faço uma relação no livro, em Livros da Amargura, uma relação justamente da semente, são os estágios, né? E quando eu trato esses estágios, inclusive eu demonstro, naturalmente falando e biblicamente também, que existem pessoas como acontece na natureza. Como assim? Na natureza existem as chamadas sementes adormecidas. Hum, E meu aí, Deus. como é que acontece essa semente adormecida? É aquela semente que ela está lá plantada, mas as condições naturais ainda não permitiram com que ela absorvesse os nutrientes para poder ela brotar. E eu faço um paralelo sério em relação a isso por pessoas que guardam ressentimento e elas Meu dizem Deus. assim, não, eu deixei isso para lá, mas não tratou. Aquela sementezinha Tá está na adormecido. situação de adormecida. E aí, vamos lá, vamos entender uma coisa. A Bíblia fala sobre água. A Bíblia fala lá em Tiago que de uma só fonte não pode sair o quê? Água doce, água amarga. Perfeito. Olha a palavrinha, água o quê? Amarga. Amarga. Verdade. Tem águas que são doces, mas tem águas que são amargas. De onde vem uma água amarga? De uma fonte amarga. Perfeito. E aí onde é que é o outro ponto sério em relação a isso? Por quê? Porque pessoas, elas estão amarguradas e a tendência em determinado nível de estágio, que é o último estágio que eu coloco no livro, é que quem entra nesse último estágio, ela não apenas está perturbada para si, ela agora vai perturbar outros. Meu Deus. Porque é contagioso. Demais. E aí Tiago ele diz, olha, de uma só fonte
não pode estar saindo água doce e água amarga. Então, se está saindo água amarga da sua boca, é porque a fonte está amarga. Nossa, tá contaminada, exatamente, amarga. E o que é que ela precisa fazer? Tirar essa amargura o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque essa amargura é algo extremamente destrutivo. Para a gente fechar esse raciocínio, Muito bom. e óbvio que quem quiser aprofundar, pode adquirir livros da amargura para todo o Brasil. Já eu quero que o senhor diga como é que adquire o livro, viu? Pronto, digo sim. Mas olha o que, é que a Bíblia disse. Vamos ser mais bíblico ainda? Vamos. Vamos? Vamos. Olha o que, é que a Bíblia disse. Se você Pastor, nossa conversa tá top, viu? Falta 9 minutos para terminar. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu adiantar logo aqui. Então, vou falar essa para fechar. Não, mas vamos lá. Vamos. Tá bom. A Bíblia diz aqui, ó, em 1 João, capítulo 2, a Bíblia diz assim, aquele que diz, verso 9, aquele que diz, está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Meu Deus. Ou seja, odiar o seu irmão traz você para as trevas. Por mais que você esteja dizendo, eu estou na luz, a fonte que está dentro, se está amarga, essa condição espiritual é trevas. Meu Deus. Agora, isso é mais sério ainda que você pode imaginar. Eu vou compartilhar aqui. Olha o que a Bíblia diz mais. Verso 10. O antídoto para a amargura é amor. Amém. Amém. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Uau. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. E agora, olha que coisa séria. Está, anda, mas ainda vem algo muito sério também. Ele diz assim, e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram os olhos. Verdade. Meu Deus. Ou seja, o amargurado perde a visão divina. Meu Deus. O amargurado, mas fulano está amargurado e está fazendo a obra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, é bíblico o que eu estou dizendo. Sim. É palavra de Deus. A Bíblia diz que as trevas cegam o olho do que odeia o seu irmão. Então, qual é o dano de alguém que guarda ressentimento? É tudo isso que eu acabei de compartilhar. Perturbação, perturbação pessoal, perturbação do conjunto, né, de pessoas, é trevas, é desgosto, e aí por isso vem muitas vezes saída de pessoas de igrejas, pessoas que não querem saber de ministérios, pessoas que não querem mais casamento, quer separar do marido, quer separar da mulher. Por quê? Porque está amargurado, porque não trouxe, não foi tratado. Rapaz, isso é sério demais. Isso é extremamente prejudicial. E eu louvo a Deus, porque mais de 2.000 pessoas já começaram esse tratamento aqui, ó. Uau. E eu lanço livros, pastor Armando Sena, desde 2013. Uhum. Esse livro eu lancei em 2019. Eu já ouvi mais testemunho só desse livro do que todos os livros que eu já lancei. E graças a Deus, todos eles são muito bem muito aceitos, né? E muito bem divulgados. E milhares de pessoas têm recebido também da mensagem de cada um deles. É isso aí, meu amado. Meu Deus, mas que coisa forte, né, pastor? Que ensino forte. E a gente vê mesmo isso. A gente vê, quando o ministério é fundamentado na amargura, o ministério que eu digo ministro, ele está fundamentado na amargura, ele solta venenos, né? Eu vi pastor Marquinho falar uma coisa muito interessante para mim esses dias. E ele diz assim, olha, a Lília está contando o testemunho, eu mesmo fui curada. Lília Cristine. Glória a Deus. Ela está dizendo. Então, eu vi pastor Marquinho falando de profecias que são soltas em amargura.
Perigo. Ministro se amargurou com o fulano. E muitas vezes são conhecidos do Brasil. São referências para Perigo. muitos brasileiros. E Marquinhos me falou de um. A gente não vai, claro, não vamos citar que não convém. Mas ele se amargurou com um cara, com outro ministro, e ele disse assim: eu declaro, como profeta de Deus, que virá um juízo de Deus sobre o fulano. Como isso é ruim. Você lembra daquele episódio que Pedro e João e Tiago foram para Samaria? Os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Historicamente. E eles foram em Samaria ministrar. Eu acho que eles foram até meio... Vamos ver esse negócio de Samaria, vamos ver se isso dá certo, né? Foram. Chegaram lá, não foram bem recebidos, voltaram para Jesus com a dosezinha de amargura. Senhor, você não quer que a gente ore, fogo caia do céu? Isso são doses de amargura. Isso parece zelo, mas não é. Eu já vi muito isso, pastor. Aí Jesus disse: vocês são de que espírito mesmo? Amém. É muito sério. Então é muito sério esse assunto que o pastor Cristiano está tratando aqui. Pastor, eu queria, se o senhor me permite, para não tomar o seu tempo, é claro, mas eu queria muito ver a possibilidade da gente fazer um outro dia, uma outra live sobre esse assunto. No casamento, na igreja. Sim, pode falar. É muito importante. Eu creio que os irmãos... Só que eu quero de noite, que eu quero encher com mais gente. Amém. Eu quero fazer uma super live. Eu estou preparando um seminário voltado só para essa área. Amém. Muito bom. O que eu tenho visto, meu irmão, e inclusive o que eu tenho visto também é que existem muitas pessoas que elas se acham livres, que não tem nada, que está tudo bem. Mas é interessante porque eu vou fazendo aqui... A minha esposa fez uma das pessoas que fez o prefácio foi minha esposa. E ela pastor Cristiano assim, é muito bem casado, viu? Eu digo isso que eu conheci. Graças a Deus, uma benção. E aí ela fez o prefácio e ela botou assim: nesse livro você vai fazer uma autodiagnose. Né? O que é isso? O que significa isso? É você identificar item a item em que estágio você está. Qual o diagnóstico que você está nessa situação. Porque você só pode tratar uma doença, só pode tratar uma circunstância se você identifica ela. Perfeito. Né? Muito bom. Alguém que está com algum sintoma e não sabe definir o diagnóstico ou não tem um diagnóstico definido, eu vou dizer para você, é terrível. Né? É algo horrível. Você fica... Né? Eu me lembro, aqui já é pano para manga para mais assunto. Meu Deus! Eu me lembro... Falta 2 minutos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, após fazer uma viagem para a África, eu voltei com uma doença e eu não sabia o que é que era, só tinha os sintomas. E foi terrível, porque eu fui em vários médicos e só acho que na 8ª médica ela identificou o que era. Nossa. Então, as pessoas às vezes elas sentem um sintoma da amargura, mas não identificam que aquilo que ela está vivendo é a amargura. Que o resultado daquela não vontade de ir para a igreja, de não vontade de ouvir a palavra, de não vontade de estar perto do seu marido, de querer ficar em casa mais tempo no trabalho do que em casa. Isso tudo é o que ela está sentindo. Mas ela tem gente que troca amizade de gente por amizade de bicho. Pois é. Exatamente. Então, isso não tá tudo certo. são o quê? São situações de sintomas. Elas estão sentindo, elas estão reagindo, porém elas não identificaram a causa. E aqui, meu irmão, está a causa de muita situação, viu? Não um livro, não, mas o ressentimento. 30 segundos, mais ou menos. 30 segundos. Falta 20 segundos. Rapidinho. cristianoarcoverde.com.br, minha loja virtual. Você pode adquirir qualquer um dos meus livros. Livros da amargura, Fale Bem, Surpreenda, Grandes Gestores, Excelentes Comunicadores. Vou ministrar a palavra aí agora. Todos eles e ainda outros. cristianoarcoverde.com.br. Nós mandamos para todo o Brasil. Muito obrigado. Foi um prazer. 4 segundos. Foi um prazer. Te amo, pastor.